Cara, a gente começou a fazer muito show. Eu lembro que a gente começava a tocar na segunda-feira e parava na outra segunda-feira. A gente não tinha tempo de descanso mais. Porque o Quintessência estava bem falado na Baixada Santista. Que foi a música, uma composição do Cris e do Jorge, o Doca, né? Que era Vou Sonhar. Eu me lembro que eu estava em casa e a minha irmã veio com ele, tá tocando tua música na rádio. Eu falei, poxa, naquela época. Teve o Gustavo também, parceiro nosso, o Gustavo, que ajudou com o Provan pra gente. Cara, mexeu muito dinheiro. Teve o Hamilton também, o parceiro nosso também, o Hamilton. Cara, mas eu vou dizer assim que esses três caras foram os caras fundamentais. O Fred, o Jorge e o Haroldinho. Mas ao mesmo tempo aconteceu muitas coisas que barravam o nosso trabalho também. Que isso é normal do meio artístico, qualquer meio do trabalho da gente. E às vezes a gente dá uma desanimada, que é normal também. Essa foi a primeira música, cara, a gente gravou essa música 5 vezes. O Jorge teve alguns problemas familiares, né? Ele perdeu a irmã, veio perder o pai, e aí ele desanimou. Ele falou, Paulo, pra mim não dá mais, eu quero parar. Aí eu, cara, desanimei também. Pra você, eu falei, não, vou parar também. Parei, eu comecei a levar minha vida normal. Aí ele falou pra mim assim, pô, Paulo, vamos formar o Quintessência de novo? Chama os meninos pra voltar pra banda. Cara, eu chamei todo mundo de volta. Chamei o Giovanni, chamei o Cris, chamei o Doca, chamei o Marcelo. O Doca não quis, o Giovanni também não quis, o Cris não quis mais também. E aí ficou o Marcelo. Eu falei, Marcelo, vou ter que formar uma formação nova. E aí foi quando eu formei uma formação nova, essa formação da Sua Favela, que é a moça que estourou no Brasil todo. Na resenha do Boteco da Elite de hoje, nós temos a honra de estar conversando com o Paulinho Quintessência. Tudo bom, Paulinho? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você nesse momento aí, falar um pouco da minha história, contar um pouco da minha trajetória no samba, no pagode. Boteco da Elite, a galera fala demais e eu estou muito feliz por estar aqui, meu parceiro. Nós que estamos, né? Porque a gente estava ansioso também por esse bate-papo. Afinal de contas, eu sou um daqueles também que sou seu fã. Obrigado. Já ouvi muitas músicas, inclusive acompanhei também, né, toda aquela carreira meteórica que vocês têm no Quintessência e depois acompanhei também, estou acompanhando toda essa tua trajetória agora como carreira solo, né? E, Paulinho, eu queria que você falasse, né, é impossível a gente não agir de uma forma cronológica, né? Até onde eu sei, o Quintessência vocês montaram quando vocês ainda estavam na época de escola, é isso mesmo? Conta um pouquinho essa história pra gente. Cara, a gente começamos praticamente no bairro do Samambaia, né? Onde cresceu eu, Jorge, o Cris, mais o Marcelo e o Giovanni. Eu e o Giovanni era da mesma classe, né? A gente estudava junto já. Eu já estava ingressado no samba e no pagode já antes deles, né? Ah, sim. O Tico e o Doca eram mais rock, né? Eles eram na pegada de metal, né? Desculpa. Os dois surfavam, gostavam de escutar bastante rock. E eu já tinha montado já um projeto de pagode de samba, mas era com outra molecada, eu não estava com eles ainda. Mas aí o Tico e o Giovanni vieram conversar comigo, no caso o Tico é o Cris, né? Sim. Vieram perguntar como que era o samba, o pagode, que eles estavam interessados em começar a tocar, a aprender. Aí eu falei, pô, cara, você tem instrumento, você tem um cavaquinho, você tem... Aí ele falou, não, mas eu posso correr atrás. E aí o Cris, ele conseguiu um cavaquinho, cara, eu me lembro que ele pegou o cavaquinho um dia, acho que uma semana ele já estava tocando já. E aí foi quando a gente começou a se interagir no mundo do pagode, do samba mesmo, quando o Tico começou a aprender. Eu estava tocando reco ainda na época. E aí eu ia na casa dele, pegava o reco, a gente ficava lá cantando, escutando fundo de quintal, né, que a gente gostava bastante do fundo. Na época era bastante Raça Negra também, só para contrariar. E aí começamos a prosseguir no samba e no pagode. A gente conheceu um pessoal de São Paulo, que era o Tiquinho. Vocês conhecem o Tiquinho? O nosso parceiro do Samambaia. Sei. Aí montamos um grupo de samba, eu, Tiquinho, Zé Gordinho, Tico, e começamos a tocar. Aí não deu certo, aí foi quando o Giovanni veio junto com a gente. O Giovanni já era da minha classe e falou, pô, Paulo, como que eu faço para me aprender pagode? O Giovanni não tocava nada também.
Então, pelo que eu tô entendendo, a galera já tinha ali uma forma de se espelhar em você, né? Isso mesmo. Foi onde tudo começou foi comigo, né, na verdade. Aham. Aí o Giovanni pegou um pandeiro, foi em casa, não sabia tocar, eu comecei a ensinar ele a tocar pandeiro. Começamos lá, passei uns toques para ele, foi para casa, também aprendeu a tocar pandeiro. Aí foi quando eu coloquei ele no grupo também. Aí já tava eu, o Cris, o Giovanni, o Marcelo, que era irmão do Cris, já tava tocando com a gente também. Aí começamos a fazer aquele pagodinho que fez na casa dele. Sei. Tinha uma árvore que a gente ficava em volta da árvore, lá ficava fazendo samba, pagode. Aí o Doca também chegou e me falou, pô, como que eu faço pra aprender também e tal? Falei, Doca, pega um violão, começa a escutar samba e pagode, vambora, vamos pra cima. E o Doca começou a pegar violão. Aí ele aprendeu o violão e aprendeu a tocar banjo também. Aí ele começou a tocar banjo com a gente. Aí ele tocando banjo com a gente começou a fazer a mesma coisa, fazer samba de roda em frente da casa do Tico, na frente de uma árvore lá, e a coisa começou a ficar séria quando a gente começou a fechar negócios em casas de um bairro mesmo, né? Sim. Tinha não era o Forró do Mato, os caras falam Forró do Mato porque era cabeça. Mas tinha um pagode que era, cara, era lá no fundo, lá no mato, longe lá. E a gente começou a fazer um pagode lá, me lembro que a gente começava a tocar às 9 horas da noite e até 6 horas da manhã tocando, cara. Caramba. A gente tava começando ainda, a gente tirava só onda. E essa época de escola, era o quê? Ensino médio que vocês estavam? Era oitava, segundo grau, oitava série pro segundo grau ali. Caramba, então vocês começaram bem cedo, né? Cedo. Eu e o Giovanni, a gente estudamos junto desde o prezinho, o Giovanni. Ah, O Giovanni era menino do pandeiro. sei. E aí, cara, começamos a tocar em vários lugares do bairro, aí a coisa começou a ficar séria, e um começou a estudar violão, outro começou a estudar cavaquinho mais, eu comecei a estudar canto, e quando a gente foi ver, a coisa estava bem séria já, e falou, pô, vamos pra cima, vamos fazer o que a gente gosta. A gente ensaiava bastante. Eu me lembro que eu ensaiava na minha casa, ensaiava na casa do Doca, às vezes ensaiava na casa do Cris, a gente ensaiava muito. Aí foi quando incorporou quintessência mesmo, né? Quando a coisa começou a acontecer mesmo, quando todo mundo começou a levar a sério, como a gente começou a sonhar um pouco mais com a música, que a música não é fácil. Sim. E seguimos em frente e, cara, graças a Deus a gente construiu uma história bacana, ô Wagner. E quando vocês perceberam, assim, porque, cara, é inegável a história de vocês, né? Então, eu costumo dizer, qual foi o momento que você percebeu que vocês pensaram assim, não tem mais como voltar atrás, porque a gente já está ganhando uma amplitude, a gente já está praticamente aí com as pessoas já acreditando no nosso trabalho. Você se recorda dessa época assim? Como vocês chegaram um para o outro e falaram, pô galera, agora tá a Vera, não tem como voltar atrás. Cara, a gente começou a fazer muito show. Eu lembro que a gente começava a tocar na segunda-feira e parava na outra segunda-feira. A gente não tinha tempo de descanso mais. Porque o Quintessência estava bem falado na Baixada Santista. E aí a gente resolveu fazer um DVD. A gente tinha gravado os 2 CD antes, mas foi um CD gravado no fundo de quintal em casa. Foi um CD que conseguiu levantar o nome do Quintessência. Mas aí a gente começamos a pensar em algo mais grande, né? Sim. No caso foi quando a gente gravou o DVD da Boulevard. Foram 16 músicas, a gente investiu um dinheiro pesado nesse DVD. Foi aí que a gente começou a ver, não, agora não tem como voltar atrás, vamos pra cima. E nessa época já era sensação, cara, tanto que eu morava em São Vicente. Cara, eu vinha pra Boulevard e era inegável, cara, a referência eram vocês. Cara, foi uma época muito boa, uma época que assim, a gente aprendeu muito, a gente estudou muito, né? A gente tinha um diferencial muito grande das outras bandas da Baixada Santista. Isso não é eu que estou falando, é o pessoal que me encontra e fala. É porque acho que a convivência de muitos anos, muito tempo junto, a gente se olhava e já sabia o que a gente ia fazer, era uma coisa impressionante. Cara, e aí a gente gravamos o DVD, começamos a trabalhar mais ainda, né? Aí nesse tempo aí do Quintessência, a gente fizemos outros projetos, mas aí aconteceu outras coisas também que vieram a dar uma caída nos projetos, mas, cara, foi um momento muito maravilhoso, cara, vou te falar assim, foi uma época assim que eu guardo no meu coração, o Doca, o Cris, o Giovanni, foram pessoas que, cara, somaram demais comigo. 30 anos
Eu ficava mais junto com coisas do que a família, né, cara? Eu imagino, Foi um momento muito especial lá. Foi bacana. Cara, eu percebia mesmo distante, né? Porque, como eu te falei, o meu lado era aquele papel de fã, né? Porque, pô, não tinha como também não ouvir, porque tava nas rádios direto, a música de vocês, meu. Então, cara, eu até gostaria de te perguntar, assim, teve algum momento marcante, assim, que quando vocês já estavam no auge, você chegou e falou, cara, que mágico isso, sei lá, ou alguma passagem mesmo durante a gravação do DVD, mas assim, houve algum momento que você falou, nossa, nós superamos a expectativa? Cara, teve 2 momentos que eu nunca me esqueço. Foi quando tocou a música na rádio a primeira vez, que foi a música, uma composição do Cris e do Jorge, o Doca, né? Que era Vou Sonhar. Eu me lembro que eu tava em casa e a minha irmã veio correndo, tá tocando tua música na rádio. Eu falei, poxa, naquela época pra gente era. Sim. A rádio era uma coisa impressionante. E aí tocou a música na rádio, minha irmã veio, falou comigo, aí minha mãe chegou na sala, meu irmão entrou, todo mundo aumentou o som, cara, aí eu falei, nossa, que momento maravilhoso, Que cara. atmosfera, né? E o outro momento foi quando a gente gravou o DVD na Boulevard também, que foi um momento que a gente estava cercado de músicos maravilhosos, tava o Fujiara, tava o Carica, o Ed White, só músicos top, cara. Fera, né? E ali a gente sentiu que foi um momento assim, que falou, caramba, chegou o nosso momento. Pô, que legal. Mas foi assim, foi um momento que chegou, que foi uma construção de todos, né? Você dizer assim, Sim. do grupo, as pessoas que estavam envolvidas, que trabalharam com a gente. E ali foi um momento assim que eu falei, que eu lembro que a gente se abraçou, eu, o Doc, o Cris, o Giovanni, as meninas se abraçamos e a gente começou a orar bastante, chorar bastante. E ali começamos a sonhar com mais, né? Sim. Aí, cara, foi só coisas boas. Cara, é inegável. E você lembra quem foi a primeira pessoa assim que acreditou no trabalho de vocês, que falou, olha, eu vou dar o que eu posso aqui para poder dar uma força para esses meninos, porque eles são fera demais. Cara, eu posso te falar que teve amigos, né? Sim, sim. Mas assim, amigos. Na verdade, o que apareceu pro Quintessência, eu digo que foram pessoas que eram ligadas com Quintessência, né? Eram pessoas que tinham dinheiro, eram empresário, mas assim, sempre tratou a gente como pessoas da família. Teve o primeiro foi o Jorge, que era um rapaz de Santos, que ele trabalhava com transportadora, e aí ele sentou, fez uma reunião com a gente, conversou, pô, quero investir em vocês. A gente gravamos um CD, primeiro CD, não foi pra frente, não deu certo, mas já foi um apoio enorme, Sim. porque tudo que vem, Wagner, cara, soma demais. Aí logo em seguida veio o Harodinho, que era um rapaz de Santos também, que também ajudou a gente bastante, apostou. E depois veio o Fred, da Restrito. O Fred foi o cara que levantou a Quintessência mesmo, né? Ele fechava muito show pra gente, fechou muito projeto. E hoje o Fred é um dos empresários mais bem-sucedidos da Baixada, né? Ele vende o Sorriso Maroto, ele vende o Ferrugem, vende o Dilcinho. Cara, ele foi um cara assim que somou muito pra gente, né? Ele tinha a visão do mercado, a visão empresarial diferenciada mesmo. Tanto que até hoje ele é um cara que dispensa comentários. Mas foi esses 3 caras, Wagner. O Jorge, o Harodinho e o Fred. Os caras Que legal, cara. Cara, e tem mais um também que eu não posso esquecer de Cara, foi muita gente, pra falar a verdade. Sim, sim. Teve o Gustavo também, parceiro nosso, o Gustavo, que ajudou com o Provan pra gente. Cara, mexeu muito dinheiro. Teve o Hamilton também, o parceiro nosso também, o Hamilton. Cara, mas eu vou dizer assim que esses 3 caras foram os caras fundamentais. O Fred, o Jorge e o Harodinho. Porque eu vou ser bem sincero a você. A época de vocês, né, todo esse sucesso, eu, como fã, eu percebia que, assim, cara, era a mesma visão de um grupo sensação, de um grupo revelação, porque vocês fizeram um sucesso, mas tão forte aqui na Baixada, tão forte, que, cara, você mesmo, né, quem sou eu pra dizer, né, porque você vivenciou isso daí, né, eu imagino que, cara, devia ser uma loucura quando vocês chegavam para se apresentar, né? Cara, foi um momento muito... Às vezes a gente sonhava demais, cara, porque assim, é do ser humano mesmo. O ser humano chega uma hora a um ponto que ele acha que vai acontecer. Isso é normal. Mas aconteceu.
Mas ao mesmo tempo aconteceu muitas coisas cara, que barravam o nosso trabalho também, que isso é normal do meio artístico, qualquer meio do trabalho da gente. E às vezes a gente dá uma desanimada, que é normal também. Mas a gente tava com aquela fome de caramba, agora vai dar certo. E várias vezes bateu na trave, cara. Várias vezes bateu na trave. Mas eu vou dizer pra você que assim, que a gente conseguiu chegar onde a gente queria chegar, porque a fama é legal, o sucesso é bacana, mas assim, você chegar lá, você trabalhando, você ralando, junto com pessoas que correm contigo, cara, isso já é bom demais, cara. Não tem coisa melhor. Com certeza. Quando você chega muito fácil, cara, não é a mesma coisa. Sim. Mas quando você chega, sabe, suando, trabalhando, pessoas que correm junto contigo, cara, aí não tem coisa melhor, Wagner. E essa música que você falou, né? Vou sonhar com você. Essa foi a primeira que estourou nas rádios? Essa foi a primeira música, cara. A gente gravou essa música 5 vezes. Caramba! A gente gravamos primeiro com o Fernando Tenda, que Deus o tenha, nosso parceiro Tenda. A gente gravamos no estúdio dele, cara, eu lembro que o estúdio dele era um lugar bem pequenininho, mas era cheio de caixa de ovo. Cara, a gente gravamos lá, aí soltamos nas rádios comunitárias, pô, a música fez um barulho. Pô, vamos gravar de novo, porque dá pra ficar melhor. Gravamos de novo, gravamos em São Paulo. O Ronaldo Barcelos. Fizemos outro trabalho com ela também, pô, a música puxou de bola, mas ainda não tinha ficado legal. A gente gravamos de novo. Cara, e a música, assim, ela foi criando um corpo, o pessoal já se identificava muito com Quintessência por causa dela, né? Porque Sim. ela tinha uma coreografia, tinha um... Que sucesso é esse? Cara, gravamos na 4ª vez com o último DVD, na Boulevard, já tinha o nome, tanto que na época que a gente gravou a música estava consolidada já. E eu gravei agora no último trabalho que eu fiz com a formação nova do Quintessência. Só que não chegamos a lançar porque eu saí da banda. Mas, cara, foi uma música que marcou muito. Foi uma música que, eu vou te falar aqui, levantou o Quintessência. Foi Eu Vou Sonhar. A composição do Doc, a composição do Chris. Caramba, e vamos gravar mais uma vez. Você poderia trazer o refrão pra gente aí, pô? Eu vou sonhar com você, vou sentir calor, corpo a corpo, só eu e você, meu querer. É isso aí, valeu, show de bola. Pô, show de bola. Uma música muito, muito boa, cara. É uma música que a gente fez muito nome, fez muito trabalho com ela. E tem muita coisa pra fazer ainda, né? E fora ela, né, eu também lembro também de Horário de Verão. Horário de Verão. Cara, outra coisa, eu tenho um relato pra falar aqui, viu, gente? Eu adoro de paixão Turma do Pagode, mas eu vou falar, assim como tem várias obras que não é necessariamente uma regra, mas sabe, quem grava ali primeiro, que você gosta, você aprende a se apaixonar pela música, eu gosto da versão do Turma do Pagode. Mas, na minha opinião, desculpa, mas a sua é muito melhor, cara. Eu me identifiquei muito. Essa música ficou muito marcada na sua voz, sabia? Essa música ela tem uma história interessante, né? Muita gente não sabe, mas o Turma do Pagode, na época, o Turma do Pagode não era conhecido ainda em São Paulo. Era aqui do Quintessência, aqui na Baixada, fazer os shows deles em São Paulo. Eu lembro até hoje, quando o Thiago Alexandre, que é o compositor da música, ele mandou a música pra gente escutar. Aí, quando chegou a música Horário de Verão, aí eu ouvi a música e falei, nossa, essa música é pancada, vamos gravar, mano. Aí eu ainda pensei, eu conheci o Marcelinho na época, eu falei pra Marcelo, mas vocês não vão gravar essa música, mano? Turma, não vai gravar? Ah, os caras não gostam da música, os caras não gostavam da música. Que isso. Obrigado. Cara, eu lembro que a gente gravou essa música, quando a gente lançou ela, foi o maior sucesso na Baixada, maior sucesso. Foi. Passou o tempo, aí o Turma gravou, e o YouTube estourou com ela. Quer dizer, Sim. A música já era estourada na Baixada. E eu perguntei pra ele depois. Eu falei, pô, Marcelo, e aí, mano? Pô, os caras viram que vocês gravaram, gostaram. Pô, você validou a música. Entendeu? Junto Então, com assim, Quintessência. a música era estouro. A música ela é uma composição do Marcelo, do Thiago Alexandre, do Doce Encontro, e do Marcelinho PQD, do Turma do Pagode. Cara, e a música já era mó pancada, cara. Eu lembro quando a gente gravou ela, os meninos falaram, pô, essa música vai estourar. Eu falei, mano, vocês acham que vai estourar? Pô, sorte que a gente não tinha um empresário bom na época pra divulgar no Brasil, né? Ficou só regional, né? Mas aí levou a gente para vários lugares, né? Para vários patamares também. O pessoal de São Paulo que descia, escutava a música, ia para São Paulo, falava da gente muito lá. Então acho que isso que fez a música girar bastante no mercado. E o Turma estourou.
E além dessas músicas, qual mais, digamos assim, que fez sucesso nas rádios? Porque eu lembro, tem a Mau Tempo, eu não lembro se ela foi, né, A Mau pro Tempo foi, Livro das Paixões. Livro das Paixões. Depois de Vou Sonhar foi Livro das Paixões. Aí depois de Horário de Verão. Depois veio as que o Chris cantava, que era Indiferença. A gente tava falando de Indiferença. Depois veio. Cara, foi Indiferença. Casa Caiu. Cara, tem muita música. Pra lembrar assim, Wagner. Mas, cara. Depois você vai lembrando, a gente vai falando, não tem problema. Mas, cara, a gente tinha muita música boa, cara. Música que a gente gravou no DVD, a gente nem conseguiu, às vezes, trabalhar na rádio as músicas, porque na época a gente começou a ter um problema de financeiro, né? Porque tudo é dinheiro, mas tem jeito, né? Rádio é dinheiro, Não é fácil, gravação né? é dinheiro. Naquela época a gente não tinha internet como a gente tem hoje. A internet era muito, hoje em dia é muito forte, ajuda bastante. Naquela época Sem dúvida. era CD. Então, assim, se fosse hoje o trabalho que a gente fez lá atrás, cara, teria dado muito mais. Com certeza. Mas, cara, foi tudo no tempo dele, né? Você não pode reclamar, não. É ele que descobre a estrela que vai brilhar naquele momento, né? É isso mesmo. Pô, legal. E como é que foi essa tua transição para que você deixasse o Quinta Essência e passasse a fazer carreira solo? Porque eu imagino que pode ser que não seja uma decisão tão fácil, né? Você é acostumado ali a lidar com um grupo de pessoas, de repente você partir para uma carreira solo. Eu sei que tem os seus prós, né? Porque penso eu que você tem a liberdade de ter a tua filosofia implantada em questão de repertório, seus gostos musicais ficam cada vez mais tranquilos para poder executar. Mas fala como é que foi essa transição. Cara, quando o Giovanni e o Chris saíram da banda, ficou eu, o Jorge, o Doca e o Marcelo, né? Já foi um momento muito difícil pra gente, porque saiu dois caras bons, dois caras que, pô, sumava demais. Só que assim, eu não podia abandonar a banda, nem eu. Eu falei pro Jorge e o Marcelo, vamos continuar. Porque como eu sempre cantei na banda, eu era o vocalista ali principal, então eu falei, pô, o Doca falou assim, pô, quer continuar? Eu falei, eu quero continuar, vamos pra cima. Pra cima. E continuamos eu, o Doca e o Marcelo. Fizemos muito show sozinho, né? E aí foi quando o Jorge teve alguns problemas familiares, né? Ele perdeu a irmã, veio perder o pai, e aí ele desanimou. Ele falou, Paulo, pra mim não dá mais, eu quero parar. Aí o cara, eu desanimei também. Eu falei, não, vou parar também. Parei, eu comecei a levar minha vida normal, já tinha meu trabalho fora da música. E comecei a trabalhar já não pensando muito mais na música, né? E aí eu comecei a fazer meus projetinhos sozinho, solo e tal. Mas aí eu tava já meio cabisbaixo já. Falei, quer saber? Pô, já passou aquele momento de auge. Então, pô, agora eu vou ver com a minha família, vou aproveitar minha esposa. E aí foi quando tocou o meu telefone, cara, um empresário ligou pra mim. Parece que, cara, assim, a gente tenta sair, mas a gente não consegue, é complicado. Eu estava trabalhando, eu trabalho de promotor até hoje, eu estava trabalhando no mercado, o telefone tocou, eu atendi um amigo meu lá em São Paulo. Paulo, e aí, como que tá o Quinta Essência? Eu falei, cara, eu parei, o Doca parou, a gente parou, o Chris parou, todo mundo parou. Cara, eu não quero mais saber de música. Ele falou, tá louco? Não, você tem mau talento, cara, você não pode parar. Falei, cara, não, tô desanimado, não quero mais saber de música, esquece. Não, pô, vamos conversar, vem aqui trocar ideia. Aí me chamou pra ir lá no Guarujá, no Acapulco, eu fui lá. E aí a gente começou a conversar, os problemas que a música tem, né? Que ele era empresário, foi empresário do Exalta Samba, foi empresário do Atitude 64, foi empresário de vários artistas de São Paulo, Catinguelê. E aí ele falou pra mim, não, Paulo, tem talento, pô. Mas eu falei pra ele, mas cara, eu passei por muita coisa, eu não quero passar mais. Ele também tinha passado com as bandas. E aí ele insistiu muito, cara, insistiu muito pra me voltar pra música. Aí eu lembro, eu falei, vamos começar com uma música então. Vamos gravar uma música. Aí eu lembro que ele pediu uma música pro Valtinho J, o Valtinho J mandou uma música pra mim, escutei. Pô, legal, vamos gravar. Aí eu falei, pô, vamos pedir pro Jorge gravar o Doca, né? Sim. Aí eu levei a música pro Doca. Falei, Doca, vamos gravar essa música, grava essa música pra mim. Ele tinha um estúdio no fundo da casa dele, a gente foi lá, ele produziu, fez o arranjo. Cara, e a música foi um maior sucesso, cara.
maior sucesso a música, Calúnias. Foi a última produção minha com o Doca. E aí, cara, a música tocou na rádio, tocou na Transcontinental, porque já era um cara que tinha bala na agulha, o cara colocou na Trans, colocou, colocou no Santos, colocou em vários lugares pra tocar. E aí ele se empolgou, vamos gravar mais 3. Eu falei, pô, cara. Então eu falei, tá bom, gravei Mau Tempo, gravei 1 a 1, gravei Liz das Paixões. E aí a coisa começou a ficar séria e tal, eu falei, caraca, mano. Aí ele falou pra mim, larga teu emprego. Eu falei, não, cara, largar meu emprego não, cara. Não vou fazer isso não, larga teu emprego que agora eu vou bancar você. Você vai ser o... Pode ficar tranquilo que eu vou te dar o dinheiro. A gente tem essa coisa de acreditar em quem tem dinheiro, né? Mas quando o cara começa a apertar e os caras começam a te deixar na mão, aí eu vou chegar lá, onde eu quero chegar. E aí eu gravei Mau Tempo, gravei 1 a 1. Aí ele falou pra mim assim, pô, Paulo, vamos formar o Quintessência de novo? Chama os meninos pra voltar pra banda. Cara, eu chamei todo mundo de volta. Chamei o Giovanni, chamei o Cris, chamei o Doca, chamei o Marcelo. O Doca não quis, o Giovanni também não quis, o Cris não quis mais também. E aí ficou o Marcelo. Eu falei, Marcelo, vou ter que formar uma formação nova. E aí foi quando eu formei uma formação nova, essa formação da Sua Favela, que é a moça que estourou no Brasil todo. Foi aí que os caras começaram a investir pesado. Foi o maior investimento que a gente teve no Quintessência, foi essa última formação. Aí gravamos Sou Favela, foi a música que tocou no Brasil todo, tocou no... Inclusive até assisti no FM O Dia. Sim, FM O Dia, Transcontinental. No BBB tocou, todas as edições tocou no BBB. A gente estava já com um programa marcado para Fátima Bernardes. Caramba. Foi quando veio a pandemia e quebrou tudo, cara. A pandemia prejudicou muita gente, né? Aí, cara, foi o maior momento, assim, foi esse último momento, mas assim, eu vou te falar pra você, a história que eu te falei, às vezes o que vem fácil demais não é legal. Então, cara, quem eu queria que tivesse comigo lá naquele momento não tava pra viver aquele momento comigo, porque naquele momento eu fui pra Portugal, fui pro Rio de Janeiro, viajei o Brasil todo, né? Com pessoas que não viveram aquele momento comigo, não estavam lá atrás, que era o Doca, o Chico, o Giovanni. Cara, esse tipo de pensamento acho que era inevitável, né? Você imaginava, né? Pô, bem que eu poderia ter essa rapaziada. E você tá com pessoas que você tinha acabado de conhecer, não conhecia direito, e sabe, você sabe que ali era um momento de, pô, tu não sabe como o cara vai pensar naquele momento, pô, com muito dinheiro envolvido, viagem, ego, inveja, sabe? E eu sempre com o pé atrás, cara, aí, vou te falar, tudo isso aconteceu, cara, em pouco tempo. Porque eu não vivi com Quintessência na antiga, que eram os meninos que começaram comigo. Eu vivi em 2 anos com a rapaziada que eu montei a formação nova. Mas é claro que assim, eu não posso culpar eles também, porque teve um investimento muito alto, teve tudo fácil, né? Mas, cara, foi complicado. Mas foi um dos melhores momentos do Quintessência que aconteceu, foi em relação a esse momento, que teve um empresário muito bom, que teve investimento, mas não deu certo. A pandemia veio, a pandemia quebrou a gente. E infelizmente, né, praticamente, digamos assim, né, a pandemia ela acabou sacrificando muito mais os músicos, né, porque vocês dependiam da noite, né, para poder estar realizando o trabalho, né, e aí como não podia aglomeração, né, imagino que deu uma certa prejudicada. A gente perdeu o empresário na pandemia, porque os empresários dependiam da empresa para pagar os custos da banda. Sim. E a empresa do cara quebrou. Então, teve vários motivos pra gente ter parado totalmente, né? Sei. O empresário falou, ó, eu não posso mais investir em vocês, ou é a minha empresa, ou é o grupo. Cara, eu como empresário, eu me coloquei no lugar dele, eu falei, não, tô empresa, cara. Tá certo. Só que aí você deixou 5 famílias sem renda, né? Sem renda. Eu larguei meu emprego para viver um sonho. Foi legal, fui a Portugal, fui pro Rio de Janeiro, mas aquele sonho tudinho acabou de vez, parou de vez. Então assim, aí o que a gente teve que fazer? Teve que se virar nos 30. A gente não tinha casa de show para tocar, porque a pandemia não deixava ninguém fazer show na noite. Cara, não aparecia show pra gente. Então foi um momento assim, cara, ao mesmo tempo que foi muito bom, foi um momento muito difícil. Então, aí voltando a essa questão, né, você estava falando, né, que o Doca praticamente foi sua referência, né? Assim como eu imagino que ele
também deve ter se espelhado muito, né? Porque vocês deviam ser muito parceiros, né? Ah, o Doca era, cara, o Doca era um cara que eu vejo assim hoje em dia, eu falo pra todo mundo, se alguém quer ter alguém como referência, como um homem, como, sabe, um bom esposo, um ótimo pai de família, o Doca era um cara, mano, centrado aqui, cara, porque esse meio da música que você mais ouve falar é pagodeiro que pega a mulher pra caramba, pagodeiro que bebe pra caramba. Cara, e o Doca, ele era um cara muito centrado nessa parte. Então, assim, Caramba. e ele pegava no pé de todo mundo. Ele não falava nada, ele só falava cara feia pra tudo. Ele fazia um olhar assim, já meio tipo assim, ó. E a gente respeitava ele muito. Cara, é um cara que, mano, que eu falava, o que ele falava, a gente podia seguir que, cara, o cara era a coisa certa. Então, assim, é uma pessoa que hoje em dia, quando eu faço meu trabalho que eu tô fazendo hoje em dia, eu lembro muito dele para não errar lá na frente, para não fazer, e para não também respeitar o público que segue a Sim, gente, né? sim. Os fãs que vê a gente no dia a dia. Então, eu não quero passar uma imagem de uma pessoa, sei lá, mal falada para os outros. Então, eu sigo muito esse raciocínio de fazer a coisa certa, Magnão. Pô, que legal. E aí, Paulinho, fala aqui pra nós. Eu sei que você tá com algumas novidades aí rolando, né? Audiovisual, Opa, né? Conta um pouquinho, que eu sei que não só eu, mas tem muita gente aí que vai querer saber quais são os seus projetos atuais, quais são as novidades que estão por vir, se você puder contar, claro, né? nossa. Cara, eu já venho gravando um trabalho já faz um ano. Eu tô gravando, tipo, na surdina, vamos dizer assim, né? E aí eu acabei de gravar agora, foram 8 músicas eu gravei. Tá pronta as músicas já e eu comecei a pensar em fazer um trabalho, videoclipe de cada música músicas que fizeram sucesso, como a Mau Tempo, Rio das Paixões. Eu gravei a Livro das Paixões, eu fiz um clipe agora, Livro das Paixões. Foi uma coisa que eu fiz, tipo assim, meio que, vamos tentar fazer pra ver como é que fica, né? Porque, cara, tu pega vídeos de pessoas que fazem vídeos do Nordeste, um exemplo, né? Os caras fazem no boteco, e o bagulho estoura, faz maior sucesso. Sim. Então eu quis fazer uma coisa simples, uma coisa que é minha cara, que é as pessoas que vão no meu trabalho e seguem o meu trabalho. E, cara, foi mó bacana, cara. A música já tá batendo quase 20 mil views lá, sem impulsionar, sem nada. Eu joguei no YouTube. E ontem eu gravei a Mau Tempo. Ontem eu gravei a música, a Caramba! composição minha e do Jorge. Gravei a Mau Tempo. Cara, foi um maior sucesso ontem a gravação. Amigos, pessoas que acompanham meu trabalho, cara, foram lá, prestigiaram. É Cara, onde ocorreu a gravação? foi lá no Oceano Stop Beer. É uma Caramba! casa lá que um amigo meu que tem um espaço muito bacana lá atrás. Eu aproveitei o espaço e gravamos, cara, foi super bacana. E eu acho que deu super certo. E dia 7 de setembro vou estar gravando um acústico com meus amigos, o Birinha, o Thiagão, né? Deram essa oportunidade aí, vieram conversar comigo, fazer esse trabalho. Cara, e eu aceitei de todo o coração, porque são amigos meus, né? São amigos de Sim, infância. sim. Bira, o Thiago. Na hora que ele veio com a proposta, eu falei, não, cara, pode contar comigo, se você quiser. Que legal, O cara. pessoal do Samambaia ali, cara, eu tenho uma carinha, porque eu praticamente eu cresci lá, sabe? Conheço todo mundo. Então, assim, quando chega uma proposta de amigos, de pessoas que eu gosto, eu fico super feliz, cara. E vou fazer esse trabalho com o maior orgulho. E lembrando que em outubro agora tem um acústico já pronto para fazer também, um acústico meu. Só estou vendo a data, já está pronto já gravei as músicas. Só estou vendo a data e o local direitinho. E eu creio que vai dar tudo certo, cara. Não, já deu, com certeza. E quando você tiver a data definida, não esquece de passar pra gente. Quero vocês lá, com Ó, a certeza. gente vai estar lá com todo orgulho e prazer do mundo, pô. Cara, o Wagner, o Quintessência é patrimônio da Praia Grande, cara. Sabe? Eu falo assim, eu comecei a história, mas veio o Cris, o Giovanni comigo, o Doca, mas a gente é patrimônio da Praia Grande, cara. Então é um nome que eu prezo muito, que eu tenho o maior carinho, e vou levar sempre esse nome comigo e com os meninos que hoje não estão mais comigo, mas o Doca, o Cris, o Giovanni, eu vou levar sempre lembrando deles, cara. E esse trabalho que eu estou fazendo é por Quintessência, é por formação Que legal, antiga. cara. Meio que uma homenagem, Homenagem, né? isso mesmo. Pô, que legal. E ontem eu fiz uma homenagem pro Doca também. Ah, é? A Mau Tempo. Cara, A que música lindo, bicho. A música Mau Tempo é uma composição minha dele. A esposa dele levou o violão dele lá, deixou um violão em cima da mesa.
como se ele estivesse lá na hora com a gente. Foi muito caro. Caramba, cara, deve ter sido Foi de emocionante. arrepiar, hein? Foi, foi. Muito E bom. até em homenagem a ele, pô, canta o refrão dessa música pra gente. Já passou, tô aqui, não precisa chorar, meu amor. Olhe dentro de mim, é aqui seu lugar. Já passou, e aí vai, cara. Aí, Caramba, que música, hein, cara? Muito show, muito show. Eu ia até te perguntar também, em questão das suas composições, teve alguma assim específico que você escreveu em algum momento difícil da sua vida ou não? Geralmente, quando você faz as composições, elas ocorrem de uma forma mais natural, uma história que você idealizou. Cara, a Mau Tempo foi uma música que eu fiz em 10 minutos, né? Eu lembro que eu fiz a música, eu liguei pro Jorge, eu falei, Doca, cara, termina essa música pra mim. Ele foi lá, fez a música, terminou a música pra mim. Eu fiz a música todinha, tinha feito o refrão, faltava um pedacinho, ele fez pra mim, eu falei, Doca. Aí ele mandou, essa é a música. E foi uma música que eu tinha acabado de ter uma discussão com a minha esposa e tal. Cara, eu deitei eu lembro que eu deitei na cama, minha mulher do lado tinha acabado de ter uma briga de casal. E começou a vir, né, a história da música na minha cabeça. Não precisa mais chorar, a tempestade já passou. Aí, cara, parece que alguém foi falando na minha cabeça a música. E eu fui escrevendo. E eu nem rascunhei, cara. Foi impressionante. Sabe quando alguém vai falar só? Sei, sei. Escrevi, tocando Cara, violão. que E fantástico. aí, cara, a música saiu, cara. E outras composições também que eu tenho também que. Eu digo que o compositor, a pessoa que faz música, ela tem um dom especial, né, cara, pra música. Às vezes eu digo que tem um anjo ali do teu lado falando pra você, cara. E é muito bom, cara. Muito bom. Lá. Música é composição, uma coisa que eu acho que é um dom que a gente tem que dar valor. Ah, com certeza. Aí eu falo, cara, é um dom, porque não é qualquer um, cara. Eu fico às vezes pensando como é que chega a inspiração, como vocês devem ter. Existe uma fórmula, um processo para que vocês consigam ali falar, não, agora temos. É que eu costumo falar até para a rapaziada aqui, né? Quando a gente já chegou ali nos momentos finais, falar, temos. Precisa de mais nada. Mas eu imagino que esse processo de composição É muito não bom. deve ser fácil também, né? Cara, não é fácil e assim, às vezes eles começam uma música, o compositor ele começa uma música, ele não consegue terminar a música. Né? Às vezes a gente fala de parceria, porque às vezes a parceria já contempla uma música que você começou e ele termina o refrão e dá certo. E quando você termina a música, cara, é uma satisfação. Fora que deve bater uma ansiedade, não bate? Porque Bate. você às vezes, né, não sei qual é a ordem dos fatores, mas vamos supor que você tá com um refrão top ou com uma melodia show de bola. Só que você fica agoniado ali, querendo dar um desfecho para a música. Eu imagino que a ansiedade deve aflorar ali, né? Cara, tem uma coisa que a gente fala, às vezes a gente grava música, a gente gosta da música, né? Eu e você somos compositores da música, a gente gostou, mas tem que ver como que o público vai aceitar. Vai reagir, né? Eu lembro quando eu cantei a Mau Tempo a primeira vez. Eu cantei lá no Parou Pirô. Não sei se tem essa. É uma casa que Já tinha ouvi frente ao falar. Tacadão. Aham. Eu peguei o Doc, vamos fazer nossa música. Ninguém esperava, cara, ninguém. A casa estava lotada. Eu lembro quando eu comecei a cantar a música, cara, Mau Tempo, e as pessoas começaram a prestar atenção na música. E uma música começou a chorar. Aí eu falei, caramba, como tu sabe que a música tem força? Quando toca no coração das pessoas. Então foi uma música assim, cara, que consagrou muito Quintessência. Mau Tempo, Lírio das Paixões, Vou Sonhar. Então a gente pegou esse feeling, né? Vamos fazer uma música, vamos cantar pro público, como vai ser a aceitação. Se eles aceitarem, legal. Cara, e é assim que foi a Quintessência, cara. Eu vou te falar a real. Todas que a gente gravou, que a gente cantou, o pessoal gostou e a gente Cara, acho que é o ápice na vida do compositor, né? É. Eu imagino que talvez não tenha nem palavras para descrever. Quando você vê que a turma tá se conectando, tá se emocionando, cara, eu aqui já imagino qual é a atmosfera, imagino você sentindo aquilo e tendo orgulho de dizer, né? Poxa, a Pai do Céu mandou aquele zap, eu fui abençoado nessa música e olha, a coisa tá acontecendo. É muito bom, cara, muito bom. Você fazer o que você gosta, você ver que tá dando certo, ver que as pessoas que estão em volta de você apoiam teu trabalho, sabe? Sei. Te dá força, cara. Eu acho que eu tô na música até hoje por causa disso, sabe? Porque se eu ouvir das pessoas, pô, Paulo, vai firme que, cara, tu tem talento, pô.
a música não é só cantar. Hoje eu vejo assim, hoje você não tem que ser só cantor. Você tem que tocar, tem que estudar, você tem que ouvir outras coisas também. Não ouvir só pagode. Cara, eu escuto bolero, eu escuto sertanejo, eu escuto o MPB. Hoje eu vejo assim que os cantores, hoje em dia, a maioria, hoje a molecada nova, escuta só pagode. Cara, não é só isso. Para você colocar, se você fizer uma música e você gravar uma música, você tem que colocar um estilo diferente na música. Um estilo que caiba o quê? Um bolero, que caiba um MPB, para ficar diferente do quê? Do que já o pessoal vem fazendo. Porque hoje em dia a música é muito tudo igual, cara, tudo igual. Então, assim, eu me baseio muito nisso, né? De ouvir tudo, ter a cabeça aberta. Cara, você tocou num ponto importante. Eu me recordo até hoje, cara, na época da universidade, que eu tinha uma aula que era uma aula mais específica para questões de teoria da comunicação e também de criatividade, né? E eu lembro que o professor ele sempre martelava que a gente precisa muitas vezes de repertório. Quando a gente às vezes acha que, poxa, tivemos a inspiração para poder fazer determinada ação, mas é porque muitas vezes, em algum momento da tua vida, que não agora, pode ter sido na sua infância, ou você vivenciou, ou você escutou, isso ficou registrado na sua memória, Gente, né? Que lá na frente, num acaso qualquer, você vai usar, você vai executar, porque isso foi um resgate da memória lá atrás. Entendeu? Então eu acredito muito nisso, que nem você bem falou, né? Hoje em dia as músicas acabam ficando mais mecânicas, digamos assim, né? Mais do mesmo, porque eu acho que falta um pouquinho também de você ter experimentos novos na música, você ter referências para poder equalizar e comparar, para que você possa lançar ali, quem sabe, alguma coisa fora da caixa, né? fazer um diferencial, né, cara? Eu levo isso como um diferencial. Eu não levo a música como uma coisa, cara, eu vou cantar isso aqui porque o povo tá cantando isso e. Não. Eu tenho uma referência, eu tenho um estilo musical e eu vou seguir esse estilo musical. Pode ser que não dê certo? Não dê certo. Mas você tá seguindo aquilo que você faz, cara. Mas se dá certo também, você corre Entendeu? o risco de estourar, Não é? né? E é uma coisa que eu falo para todo mundo. Você pega aí, são poucos cantores, cara, que se consagraram na música. Eu digo assim, porque tem um estilo musical. Que nem eu sou muito fã do Roupa Nova. Roupa Nova até hoje, cara. Os caras são. Mano, é o estilo musical deles, eles seguem aquele estilo romântico. É só eles que fazem aquilo. Cara, e os caras é aquilo. Djavan. Estilo que transcende gerações, né? Djavan, ele é aquilo. Quando escutamos Djavan, tu sabe, esse é o Djavan. Sim. O legal, acho que do cantor, do músico, é você escutar a música e falar, pô, ali é o Paulinho. Sim. Eu acho que isso é a consagração do artista, cara. Ele vender aquilo que ele quer fazer, que ele propõe pra ele e que ele acha que vai dar certo. Esse é um, cara. Se eu fizer isso no meu trabalho, eu já tô feliz, cara. Eu vou chegar onde eu quero. Que show, que show. Paulinho, infelizmente a gente está chegando ao fim no nosso horário, mas como, né, já deixei registrado aqui, Paulinho vai estar voltando aqui, tá, gente? Hoje foi só um bate-papo, porque nós estávamos ansiosos em trocar uma ideia, mas ele ainda vai vir com o cavaquinho aqui, Assim, né, Paulinho? É um prazer, vem assim. Pra gente poder tirar um sonzinho também, Vai ser um né? prazer, vai ser um prazer, cara. Obrigado pelo espaço. Obrigado por eu estar contando um pouco da minha história para vocês aqui. É muita coisa, cara. Se deixar, a gente fica até amanhã de manhã falando, cara. Tanta história, mas é só esse momento aqui da gente estar conversando, falando sobre pessoas que a gente gosta, sobre um pouco do nosso trabalho. Já tô feliz pra caramba. Pô, nós também, cara. Para nós é uma honra, viu? Poder contar contigo não só hoje, contar sempre, tá? Mas em várias outras caminhadas a gente com certeza vai promover aqui alguns bate-papo voltado ao samba e você tá mais do que convidado, meu irmão. Muito obrigado sou da casa. por tudo que você representa no samba e mais uma vez, cara, por essa amizade que a gente está construindo, tá bom? Obrigado, tamo junto sempre. Valeu, um abraço, gente.